Voltamos, pessoal. E agora? Pessoal, cadê, né? Tinha dado um probleminha aí na internet aí. O sinal deu uma perdida em nós aí, mas a gente conseguiu alcançar ele. Tivemos um pequeno problema, mas já deu certo. A gente já conseguiu. Então vai compartilhando e vamos fazer o pessoal nos encontrar novamente aí. Deu um probleminha aqui, mas a gente já conseguiu restabelecer. Então vai chamando o povo aí, vai chamando os seus amigos aí, que a gente já solucionou o problema do lado de cá. E vamos para a palavra de Deus. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Como estava falando, né? A gente vai iniciar no Evangelho de João, no capítulo 3 ali. Uma leitura um pouquinho prolongada, mas vai dar certo. Vai dar certo, sim, vai dar certo. A gente vai alcançar de novo aí o pessoal que estava assistindo já entra novamente aí. E juntos nós vamos crescer no conhecimento e na graça, né? A gente ora, a gente lê, a gente ora, a gente estuda, a gente recebe Deus, a gente vê Deus falando com a gente e assim Deus vai trabalhando no nosso ser. Então, 1 João a gente já leu. Vamos lá. O Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao 21. A gente vai ver a conversa com Nicodemos que Jesus tem sobre este amor, sobre este conhecimento, né? E beleza, a gente vai lá, ó. Um abraço aí para a Nilce, para Ana Lu, o Edson, que estão nos acompanhando aí, novamente aí, voltaram junto com a gente. A gente deu uma perdida no sinal, mas já voltamos. Então vai lá comigo, para a gente não perder tempo. Do versículo 1 ao 21 diz assim: havia entre os fariseus, todos os versículos são importantes, porque eles nos trazem uma informação muito clara. Então observe, o versículo 1 já traz algo para nós. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Porventura pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não te admires de eu te dizer: importa-te nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. É assim todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que de tal maneira deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto enviou Deus o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz,
a fim de não ser arguidas as suas obras ou vistas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas e feitas por Deus. Lembra o que nós falamos em 1 João? Quando a gente leu 1 João lá, eu vou ler aqui novamente, né? Para você pegar junto com o texto. Agora a gente começa a separar os versículos dentre a conversa de Jesus. O que nos chama a atenção é que Deus abençoe o Wanderson Luiz, né? Então, o que nos chama a atenção aqui? O que nos chama a atenção aqui é o versículo 20. Pois todo o que pratica o mal aborrece a luz. Aqui a gente deve parar e observar como têm sido as nossas atitudes. E não se chega para a luz, a fim de não serem mostradas suas obras. Mas aquele que pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas e feitas em Deus. Isso é o que está escrito lá onde a gente iniciou. 1 João capítulo 2, versículo 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Porque aquele que diz que permanece nele, esse deve andar também como ele andou. Agora vamos entrar no versículo ali passo a passo para compreendermos como que a revelação de Jesus nos mostrará este amor de Deus. E tudo se resumirá através de crermos em Deus ou não, acreditarmos no seu Filho ou não. Então, o que a gente vê? A gente vê que esta conversa aqui fala sobre conhecimento. Para entender este amor. Como pode? O apóstolo Paulo, nos livros de Coríntios, ele até fala ainda para nós assim que pode sim alguém morrer por um justo. Pode sim um pai dar a vida por seu filho. Pode sim alguém dar a vida por alguém que é bom. Daí o livro mesmo de Coríntios vem dizendo, mas impossível alguém dar a vida por um injusto. E foi isso que Jesus fez, ele deu a sua própria vida por todos nós, quando éramos ainda pecadores. Quando ainda não tínhamos sido reconciliados com Deus. Efésios capítulo 2 vai nos dizer que através de Cristo, através de Jesus Cristo, Deus estava se reconciliando, trazendo novamente os homens para perto de si, se aproximando, reconciliando os homens consigo. Então, o que a gente vê? O versículo 1 vai falar sobre conhecimento, sobre o saber, né? Fala sobre o saber, sobre o conhecimento. Como assim? Porque o texto, Jesus explica o amor de Deus a um homem que ensinava a palavra de Deus. Então, se Jesus explica, ali é aquela questão que a gente leu lá. 1 João, capítulo 2, a gente iniciou pelo versículo 4, que fala, aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então o versículo 1 do capítulo 3 inicia assim, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais fariseus. Era um deles. Olha só que bênção, junto com o Edson está assistindo a Sirlene, Selinger, o Severino, está assistindo a Zil, Selinger, a Daphne e o David, nossa, a família toda, Deus abençoe todos vocês aí. Porque o importante é nós fazermos com que essa palavra chegue a mais corações, por isso que eu fui falando para você, compartilhe o vídeo aí, cria uma sala de vídeo, envia para um amigo seu, porque não é eu que vou transformar, não é eu que vou falar algo que convença essas pessoas. Mas é a palavra de Deus, se encontrar liberdade aí no teu coração, até mesmo você que já conhece a palavra. A Bíblia diz para nós assim, a palavra de Deus se renova todos os dias. O conhecimento se renova todos os dias. Por quê? Porque Efésios diz assim, Efésios 1,13, ouvindo porventura o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Espírito esse que Jesus falou, o Espírito quando vier convencerá o mundo da justiça, do pecado, do juízo. Agora olha comigo o versículo 10 para nós entendermos esse papel fundamental de conhecer, de entender.
de saber sobre o amor de Deus. No versículo 10, Jesus fala para Nicodemos assim: Tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Como pode? És mestre, tu ensinas e não compreende estas coisas? Mestre que não compreendia o conhecimento, ele tinha a informação. O que a gente ensina aqui no Café com Bíblia? O que a gente ensina na segunda-feira? Quando lemos a palavra de Deus, quando lemos a palavra de Deus e aguardamos, nós temos informação bíblica. Quando cremos na palavra de Deus e pegamos essa informação para viver, temos conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento, diz Oséias. Deus, através de Oséias, está falando: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quando eu leio, eu tenho informação. Quando eu leio e procuro meditar nela, procuro trabalhar o meu intelecto na palavra, procuro meditar, procuro refletir, procuro pensar sobre ela, faço perguntas sobre os textos que eu leio, eu pego um papel e destaco o que eu li, escrevo uma pergunta formulada sobre aquele texto, sobre aquele contexto, eu adquiro conhecimento, porque a informação eu já li, eu já tenho. Aí eu tenho conhecimento, mas como que vira sabedoria? Sabedoria é quando o Espírito vem e começa a me fazer lembrar, e ela torna-se algo do meu dia a dia, eu começo a praticar. Sabedoria, por exemplo, Tiago 1,5, sabedoria é a palavra sofia no grego, que quer dizer a prática, sem que não haja cobrança, sem que não haja ninguém necessitando chamar a minha atenção. Por isso que Jesus em Lucas 6,46 diz que aquele que pratica a palavra de Deus, naquele dia, ele mostrará quem é semelhante. Porque em Mateus capítulo 7, ele fala sobre alguém que pratica a sua palavra e alguém que não pratica. Alguém que pratica que é prudente e alguém que não pratica que é insensato. Então quando eu leio, eu adquiro informação. Quando eu reflito, quando eu penso, quando eu julgo a minha vida segundo a palavra, para ver aonde eu estou errando, onde eu preciso melhorar, eu tenho conhecimento. E quando eu rejeito o mal, quando eu fujo da aparência do mal, quando eu resisto a isso, quando eu busco a palavra de Deus, a Bíblia diz para mim: quando eu estou triste, ore, quando eu estou alegre, cante. Quando eu procuro viver através da palavra de Deus, Tiago 1,22, vivei acima de tudo praticantes da palavra e não somente ouvintes, eu me torno sábio. Aquele que for sábio se gloria em conhecer a Deus e não em si mesmo. Então quando eu conheço a palavra de Deus, quando eu sou sábio perante Deus, eu sei o que eu posso e o que eu não posso, mas a Bíblia diz que eu posso todas as coisas. Só que aí ela me diz também que nem tudo me convém, então eu preciso entender o que eu preciso e o que eu não preciso, o que eu quero e o que eu não quero. Ah, mas o crente não bebe, o crente não fuma, o crente não vai na festa, o crente não faz isso, o crente não faz aquilo, não faz porque ele não quer. Eu e você não fazemos porque não queremos, porque entendemos que não somos ligados a isso. Entendemos que este amor de Deus, que Ele amou de tal maneira ao mundo e deu o seu único Filho, Ele nos completa tanto este amor, Ele nos chama tanta atenção, Ele nos cativa tanto, que não é importante para mim ir numa festa, beber, fumar, sair com meus amigos. Para mim se torna importante entender que Deus procura um verdadeiro adorador, que o adore em espírito e em verdade. Irmãos, a gente precisa pensar assim: se Deus procura é porque quase não tem. A gente precisa entender assim que se Deus procura os verdadeiros é porque existem os falsos adoradores. A gente precisa entender que Deus está à procura de ver quem está entendendo o que está fazendo. Por exemplo, no Salmos capítulo 14, versículo 2, diz assim: do céu olha o Senhor para o homem e para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda e quem o busque. Quem o busque como? Todo mundo diz que busca Deus. Mas nem todos desse todo mundo que busca Deus diz que Deus respondeu. Porque houve uma falha de comunicação.
Para começo, se eu não me arrependo dos meus pecados, se eu não li ao ponto da palavra de Deus deixar de ser informação e ser conhecimento, mas virar sabedoria, e não ver o Espírito Santo me convencendo do pecado, se eu não ver o Espírito Santo convencendo do pecado, eu não tenho acesso a Deus. Isaías 59 diz que a minha face, o meu semblante, a minha oração não está chegando a Deus, porque os pecados, as iniquidades me afastam, fazem separação entre Deus e mim. E aí a gente começa a entender a mensagem de Jesus no capítulo 4 de Mateus: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E dali por diante passou Jesus a pregar e a dizer, sabe o que isso quer dizer? Quando ele estava pregando, ele estava falando: arrependa-se do seu pecado. A vontade de Deus é que sejamos de coração sincero, arrependidos do nosso feitos passados. Que o nosso eu seja renovado. Por isso que Romanos capítulo 12, versículo 13 diz: renoveis a vossa forma de pensar. Por isso que Filipenses capítulo 4, versículo 8 vai dizer assim: pensai nas coisas que são lá do alto. Pensai no que é de cima. Tenhai a vossa forma de pensar renovada. Pensai no que é bom. Pensai no que é agradável. Pensai no que é reto. Pensai no que é justo. Porque nós devemos andar de acordo com a vontade de Deus, porque Ele procura o verdadeiro adorador. Adorador não é quem adora de vez em quando. Adorador é aquele que tem um estilo de vida que glorifica a Deus. Adorador é aquele que segue os passos de Jesus conforme o ensinamento dele. Porque o que a gente vê ali? Se a gente for ler o versículo 11 de João capítulo 3, Jesus diz para Nicodemos assim: em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, vós não aceitais o nosso testemunho. Não é isso que acontece no mundo. Nós falamos do que sabemos, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus transforma. Porque nos tempos bíblicos, quando ele estava falando, quando ele estava vivendo, quando estava fazendo e acontecendo, a gente lê escrito porque aconteceu. Mas nesse mesmo texto bíblico que a palavra de Deus chama por si só o livro, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, neste mesmo livro está escrito: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós precisamos entender que este amor que Deus amou tanto o mundo, que deu o seu único filho, esse filho, o nome dele é Emanuel. O Filho de Deus, Emanuel, Deus conosco. Deus que está ao meu lado e ao teu lado. Deus que está junto comigo e junto com você. Deus conosco, Deus que anda junto, que não nos abandona. Deus que está no nosso barco. Deus que está esperando olharmos para Ele, porque Ele diz: eu sou a luz do mundo. Né? Deus conosco, Emanuel. A gente precisa entender. Olha o versículo 12. Aí Jesus chama atenção: Nicodemos é mestre. Quem sabe eu e você saibamos ensinar muitas coisas da Bíblia. Mas em muitos momentos nos vemos num buraco sem fundo porque não encontramos respostas para as nossas próprias perguntas. E quando Nicodemos questiona a questão deste amor de Deus, que Jesus começa falando sobre o novo nascimento, sobre o arrependimento dos pecados e o novo nascimento, o batismo, onde eu morro para o mundo e vivo para Cristo, onde Paulo falou: eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele não está falando, viu, imitem a mim. Ele está falando, viu, peguem essa atitude minha de imitar a Cristo e imitem Ele também. Aí no versículo 12, Jesus chama a atenção de Nicodemos assim: se tratando de coisas terrenas, você não crê? Como me crereis se eu vos falar das coisas celestiais? Se nós aqui chegamos e falamos para nossos irmãos, para nossos amigos, sobre o arrependimento, porque não é bom que viva-se assim, não é do agrado de Deus, e começamos a falar assim, numa conversa sadia e amigável, dentro do tempero, né? Não sendo salgado, porque a gente precisa ser sal.
né? Jesus falou, vós sois sal da terra. O que é? Quer dizer que nós vamos viver sim no mundo onde há pecado, onde há injustiça, onde há notícias ruins, onde os dias são maus. Mas mesmo assim precisamos continuar vivendo como representantes do reino de Deus. Para isso fomos chamados. Para isso fomos escolhidos. Sabe para que eu vim dizer? Sabe para que eu vim aqui hoje? Na segunda-feira, no Café com Bíblia? Eu podia ter deixado para a próxima segunda. Mas sabe por que eu vim aqui? Para dizer para você que você é especial. Para dizer para você que Jesus te ama. Não estou trazendo uma doutrina, estou te contando o que eu li aqui. Jesus ama você. Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas, que enviou o seu Filho a este mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ama você. Foi por amor a mim, foi por amor a você, que Ele deu o seu único Filho. Foi pensando em mim e pensando em você que Ele colocou o seu Filho na terra. Irmãos, Deus tirou o homem do jardim lá no começo de Gênesis, quando a gente lê sobre Adão e Eva. Deus tirou o homem do jardim. Mas Deus nunca tirou o homem do seu coração. Deus nunca afastou o homem de si. Então veja comigo que Jesus chega e chama a atenção dele, viu? Se tratando de coisas terrenas, tu não entendes, tu não crês. Como me crereis se falar das coisas celestiais? Porque ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu, a saber, o Filho de Deus. Quando a gente olha isso, irmãos, do capítulo 3 aí de João, do versículo 11 até o versículo 21, o que você vai achar? Você vai achar 7 vezes a palavra crer. Leia com cuidado depois. E veja, durante 7 vezes, Jesus repetidamente na conversa com Nicodemos fala sobre o ato de crer. Que é uma reação humana, nossa, para a obra de Deus. É uma reação nossa, se amares a Deus. Se vocês baterem, a porta vai se abrir. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar. Se vocês pedirem, vai ser dado. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que bate, se abre. Aquele que procura, encontra. Tudo profere de nós, tudo precisa de nós uma ação. Para que então tenha uma reação. Você chega numa porta e você bate, o próximo passo dela é se abrir para que você entre. E Jesus diz assim, eu sou aquele que tem as chaves, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, porque eu tenho todo o poder na terra e no céu, porque me foi me dado. João testifica isso, porque quando ele está naquela visão celestial, ele diz que ele caiu como morto. E de repente aquele que vive colocou a sua destra, a sua mão direita sobre os seus ombros e disse, eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Sou o alfa, sou o ômega, sou o primeiro, sou o último. Então a gente precisa buscar se achegar a Deus. A gente precisa ter este entendimento. Olha o versículo 11 e o versículo 12. Em verdade te digo. Você observou ali? Não é vos digo, é te digo, era uma conversa pessoal. Porque todo aquele que quer saber algo, Jesus vai se revelar. Por isso ele falou para Nicodemos, em verdade te digo. Porque em Mateus capítulo 11, versículo 25, 26 e 27, Jesus diz assim, ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E aquele a quem o Filho quiser se revelar. Jesus quer se revelar para mim. Jesus quer se revelar para você. Jesus quis se revelar para Nicodemos. E aí no versículo 12 ele diz, se tratando de coisas terrenas, tu não me crê? Como me crereis se eu vos falar de coisas celestiais? Qual o problema ali? É a descrença. O problema ali é a descrença, é o ato de não crer, de não dar crédito, de não procurar entender. Aí quando a gente lê o versículo 13 até o 17, Jesus vai trabalhar ali com ele uma resposta a esta descrença dele, que diz assim,
A pergunta era, em verdade, a questão era assim, em verdade te digo que nós dizemos sobre o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Ora, Jesus começa respondendo no versículo 13: Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu, a saber, o Filho do Homem. E de modo porque Moisés levantou uma serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Está falando da crucificação. Para que todo aquele que nele crer, olha a palavrinha de novo aí, tenha a vida eterna. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por isso que lá em 1 João capítulo 2, onde a gente estava, o versículo 1 já inicia assim: Filhinhos, estas coisas vos escrevo. Quais coisas? A palavra, a Bíblia, os textos bíblicos. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porém, se todavia alguém pecar, saiba que tens um advogado junto ao Pai. Então, se Jesus não veio para julgar, hoje ele nos defende. Hoje eles estão defendendo-nos. Hoje ele está à nossa defesa, porque o versículo 17 diz: Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então aqui a gente vê uma resposta à descrença de Nicodemos. Agora do 17 ao 21, nós vemos o resultado da descrença. Qual o problema se eu não crer, Jonathan? Mesmo você dando esse estudo, mesmo eu estando com minha Bíblia aqui em mãos, mesmo eu não optando por o batismo, mesmo eu não optando pelo arrependimento de pecados, mesmo eu não querendo compreender que esse meu Deus me ama, eu só quero essa parte, o resto eu não quero. Qual o problema? O problema é 18 até o 21. Porquanto Deus enviou o seu Filho... estava lendo 17. 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento que vai acontecer é este. Que acontece é este. Que está acontecendo é este. 2 pontos. Que a luz veio ao mundo. A luz veio ao mundo. E os homens amaram muito mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E não davam ouvidos a nada. Não é assim hoje? É tão difícil para as pessoas entenderem que Deus quer estar perto, mas elas se afastam. 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de que não sejam manifestas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Como assim, Jonathan? Me explica esse versículo. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quando eu estou perto de Deus, quando eu estou representando Deus, quando eu estou junto de Deus, quando eu tenho relacionamento com Deus, quando eu tenho a revelação de Jesus, porque ele diz que ele se revela a quem ele quer, né? Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e aquele a quem o Filho quiser se revelar, né? Como que acontece, Jonathan? Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em luz, são feitas em Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, vai nos dizer assim: vós sois embaixadores do reino. O que está dizendo lá? Somos representantes do reino de Deus. Você veja a quantia que este amor é tão grande. Eu e você andávamos desgarrados, perdidos. Eu e você andávamos como queríamos, vivíamos como desejávamos, no mundo de pecado, lascívia, prostituição. Do jeito que nós entendíamos que era bom para nós, nós vivíamos.
Hoje uma festa, hoje um churrasco, amanhã ali uma reuniãozinha que ia acabar num gole de bebida, ia acabar numa festinha. Do jeito que a gente queria, a gente vivia. Mas aí Deus nos chamou, nos acolheu, nos abraçou, nos deu a informação que nos ama. E hoje nós entendemos, eu não preciso disso. Eu preciso de Deus. Hoje é quinta-feira, é dia de culto. Vou assistir o culto e vou cultuar ao meu Deus. Hoje é terça, é culto de oração. Vou orar pelos meus amigos que ainda não conhecem a este Deus. Vou orar pela minha família para que seja sarada, renovada, transformada. Hoje é culto de domingo. Vou buscar pela minha família, culto da família, o culto dedicado a falar sobre a família. Hoje é sábado, dia de escola de sabedoria, tem ensinamento. Tem entendimento a ser dado, a ser revelado, a ser mostrado. É eu e você que decidimos. As escolhas de agora refletem no dia de amanhã. Nós precisamos fazer escolhas corretas, assertivas. Mas o que acontece? O novo nascimento, quando eu e você fomos chamados para Deus, nós vemos que um novo nascimento acontece em nossa vida, porque nós começamos a compreender que não precisamos mais do que o mundo nos oferece. Deus é a nossa força. Ele é o eu sou. Como assim? Ele é o pão que me alimenta se eu tenho fome. Ele é a água que sacia a minha sede se eu tenho sede. Ele é a força se eu me sinto fraco. Ele é o meu amigo quando eu me sinto só. Eu sou o que sou. Eu sou o que sempre serei, o teu refúgio, o teu esconderijo, o teu auxílio, o teu Deus. Só que não basta ele ser o nosso Deus, nós temos que ser o povo dele. Porque a resposta das nossas orações é: se o meu povo que se chama pelo meu nome, não é que chama por mim. Deus não está falando assim, o povo que chama por mim eu ouvirei. É o povo que se chama por meu nome. Como assim? Como no livro de Atos, quando em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Eles receberam a identidade de Cristo. Eles receberam sobre eles a identificação de que eles serviam a Cristo. Eu já falei aqui, a gente tem o problema de ver o defeito dos outros, de olhar para os outros e procurar o defeito. Por exemplo, está escrito na Bíblia que Pedro negou a Jesus. É pregado que Pedro negou a Jesus. É ensinado que Pedro negou a Jesus por 3 vezes. Jesus revelou isso antes de acontecer. E aí a gente olha sempre com um olho crítico para Pedro. Que Pedro negou. Que Pedro por 3 vezes negou o Cristo que morreu na cruz por ele e por nós. A gente começa a olhar com um olho crítico. Mas a gente não vê em Atos capítulo 4, quando diz que ele era igual a Cristo. Ele falava como Cristo. Os sacerdotes dizem: como pode, esses são iletrados, mas falam como a Jesus como o seu mestre? Como pode? A gente não lembra dessas coisas. No próprio livro de Mateus, o que vai nos dizer lá? No próprio livro de Marcos, nos evangelhos, quando vai falar de Pedro negando a Cristo, de Pedro dizendo: não conheço, não sei quem é ele, não sei de onde é, a gente não observa que aqueles que o acusaram quando ele estava ao redor daquela fornalha, falaram para ele: sim, tu és igual a ele, tu és galileu como ele. Nós devemos ser chamados pelo nome de Deus. Eis aí, varão de Deus, mulher de Deus. Lembra de Eliseu com a mulher sunamita? Ela chega ao marido e diz: vamos construir um quartinho, porque este varão é homem de Deus. Quando ele passar por aqui, ele repousa. Ele terá onde repousar a sua cabeça. Ele é homem de Deus. Como nós temos representado este reino? Como nós temos correspondido a este amor de Deus sobre as nossas vidas? Quando iniciamos o versículo 11, onde a gente iniciou ali, a gente viu
Jesus fala a Nicodemos da mesma forma que ele chega. Porque lá, no versículo 2, Nicodemos chega a Jesus e diz assim, quando a gente vê o versículo 2, diz: esse Nicodemos foi ter de noite com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos, ele foi em nome de alguém, em nome de um povo, ele foi tomando a frente, sabemos que és mestre. No versículo 11, Jesus, ele fala no plural também: não aceitais o nosso testemunho. É uma retrospectiva ao sabemos de Nicodemos, onde o próprio Nicodemos vem como representante do povo, mas Jesus se revela a ele como indivíduo, no individual. Em verdade te digo. Para mim e para você, ele nos diz quem ele é. Ele se revela a nós. Basta nós olharmos para ele. Basta nós entendermos que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos lá para... nesse mesmo evangelho de João aí, no capítulo 8. Capítulo 8, versículo 14. Observe comigo. Deixa eu parar aqui um pouquinho de falar e vamos ler a Bíblia. Nós precisamos da informação bíblica para gerar conhecimento e se transformar em sabedoria para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Porque eu e você temos que ter em mente que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em verdade e em espírito. Se ele procura é porque quase não tem. Se ele procura os que adoram em verdade e em espírito é porque existem os falsos adoradores. Será que eu e você temos sido falsos? Será que eu e você temos chegado à presença de Deus e não o temos adorado de verdade? Por que em espírito? Porque Deus é espírito. Então João capítulo 8, versículo 14 diz assim: sobre a luz do mundo. Lembra que a gente leu lá em João, Jesus falando para ele? Que aquele que se aproxima das luzes faz a obra da luz. Em João capítulo 8, versículo 14, diz assim: respondeu-lhe Jesus: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde vou. Agora volta comigo para João 3. Agora eu começo os meus passeios, né? Volta para João 3, no versículo 13, que diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu de lá, a saber, o Filho do Homem. Jesus disse lá em João 8,14: eu sei de onde vim e sei para onde vou. Para nós entendermos, porque eles não criam que Jesus era o Filho de Deus. Quando a gente vai ler todo o contexto ali. Como eles não criam, a gente precisa mostrar isso biblicamente, né? A gente precisa procurar na Bíblia, porque Jesus sempre mostrava na Bíblia. Abra comigo, se você está acompanhando, ou se você está só ouvindo para depois acompanhar. Olha o que diz em Provérbios, capítulo 30, versículo... Provérbios 30, versículo 4 até o 6. Observe, Provérbios é lá no Velho Testamento, a gente estava lendo o Novo. Né? Porque toda a pregação do Novo Testamento é o Velho Testamento sendo exposto. Hoje eu e você lemos o Novo Testamento, mas naqueles dias ali não estava escrito ainda. Jesus estava vivendo, fazendo, operando, realizando aqueles milagres. Os discípulos estavam andando ao seu redor, estavam sendo chamados, estavam sendo capacitados, estavam sendo instruídos. E após a assunção de Jesus aos céus, a hora que Jesus é tomado aos céus, que vem o Espírito Santo, começa a operar através dos discípulos os milagres, os prodígios, né? O Novo Testamento estava sendo vivido, ainda não estava escrito. Hoje eu e você lemos o Novo Testamento. Então quando Jesus está conversando com eles sobre quem subiu ao céu, quem não subiu, sobre que Jesus sabe de onde veio e para onde vai, a gente precisa entender o quê? O
que a gente precisa compreender? Provérbios, capítulo 30, versículo 4 ao 6, que diz assim: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu estas extremidades da terra? Qual é o seu nome? Você sabe o nome? E qual é o nome do seu filho? Você sabe quem é esse filho? Se é que sabes, ainda a Bíblia diz. A gente precisa entender que a palavra de Deus nos dá toda a informação, para que gere conhecimento, para que a gente creia e procure viver para gerar sabedoria. Toda a informação gerará conhecimento, se transformará em sabedoria no nosso dia a dia. Ah, irmão, eu tenho conhecimento da Bíblia, mas eu não consigo viver. Como eu faço? Eu tenho que fazer gerar conhecimento. Como que é conhecimento? Eu só posso falar do que eu conheço. E só posso viver porque eu o conheço de fato. O que Deus fala para Josué? Medita de dia e de noite, não cesses de falar dele, não te afastes dele nem para a direita e nem para a esquerda. E não cesses de falar do que está escrito no livro, para que os teus passos sejam corretos perante a minha presença. A informação está aí, para ser gerada conhecimento, para se viver, para que seja então entendida e gerada sabedoria. Então a gente precisa compreender, a gente precisa saber, a gente precisa buscar a Deus, a gente precisa nos achegar a Ele cada vez mais. Agora volta comigo lá para o Evangelho de João, no capítulo 1, né, que a gente vai ler do 14 ao 18, o Novo Testamento de novo, porque lá a gente estava vendo sobre testemunho, e é muito importante a gente entender esse testemunho. Por quê? Porque acontece assim. O nosso entendimento só é aberto quando Jesus se revela a nós. Mas quando há interesse em mim e em você de conhecê-lo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é para nós aprendermos Bíblia. Conhecereis, senão o termo ali seria aprendereis a verdade e a verdade vos libertará. Se não fosse assim, não haveria tanta gente que tem informação bíblica, mas não crê em Deus. A gente precisa entender que Jesus quer se revelar a nós a todo instante. Em João capítulo 1, do versículo 14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos o Verbo do Pai habitando entre nós, que encarnou e se fez homem que nem nós, se fez servos que nem nós. Não soubemos explicar como era a sua grandeza, a sua beleza, como ele era. Como que foi a forma que João expressou? João expressou assim: e vimos a sua glória. Glória como a do unigênito do Pai. João, ele testemunha a respeito dele e exclama. Aqui João está falando sobre João Batista dando testemunha de Jesus. E ele diz no versículo 15: João testemunha a respeito dele e exclama: este é de quem eu vos disse, o que vem antes, o que vem depois de mim, contudo, tem a primazia, porque já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido a sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça vem, em verdade, por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O unigênito que está no seio do Pai é quem o revela. Você quer conhecer a Deus? Você quer compreender como pode esse Deus amar a mim e a você? Falho, pecador, egoísta. Muitas das vezes nós somos egoístas. Quantas vezes nós optamos pelo melhor a nós em vez do nosso próximo? Quantas das vezes nós tomamos a decisão errada, nos arrependemos e no dia da manhã praticamos novamente a mesma coisa?
E a Bíblia nos diz que Deus nos ama. Jesus, na oração sacerdotal em João 17, versículo 20, diz assim: o Pai vos ama como ama a mim. Porque somos escolhidos dele, somos chamados dele. Jesus é a revelação do amor do Pai por nós. Tudo o que Jesus é e faz revela quem é Deus. Ao entendermos a revelação e crermos nela, identificamos o amor de Deus por nós. Vamos lá para João 3,16? Vira a página aí. Porque Deus amou tanto o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Leia, irmãos, leia este versículo, meus irmãos. Leia este versículo quantas vezes for necessário para você chegar perto da revelação de que Deus te ama. Leia perguntando-se como pode Deus me amar, Deus te amar, a ponto de dar o seu único Filho por mim e por você. E hoje nós vivemos sobre o nosso umbigo, sobre o nosso ego, do jeito que nós queremos. Como pode tamanho amor assim? Nós devemos parar e pensar e refletir. Nós devemos entender este de tal maneira. O que é de tal maneira? De tal maneira é assim, revela a intensidade deste amor. Revela a grandeza deste amor. Revela a fidelidade deste amor. Você já pensou, olha aí, ó, a Rosângela Selinger aí comentando, a Sandra Marques comentando, vocês já pensaram assim na revelação desta grandeza deste amor de Deus por mim e por você? Você já parou para pensar na vida eterna que Jesus fala em João 17, versículo 3? E a vida eterna é esta, ó Pai, que te conheçam a ti como verdadeiro e único Deus e a mim como o teu enviado, para que creiam que o Senhor me enviou, para que creiam em ti, para que entendam que o Senhor os ama como ama a mim. Veja comigo aí, no mesmo capítulo 3, o versículo 31, estamos quase chegando ao final já, nosso tempo foi. Mas ainda dá tempo de nós lermos, ainda tem mais 3, 4 versículos e a gente encerra. Por que devemos compreender? João, o Evangelho de João, depois de Lucas, onde a gente está, capítulo 3, versículo 31 ao 36, veja que importante esse texto. Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Jesus falou, eu sei de onde vim e sei para onde vou. Quem pode subir ao céu senão aquele que desceu? Então, quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e o que tem ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Olha aí, Deus abençoe, Wagner. Então, se eu e você testificamos, aceitamos este testemunho, nós entendemos, nós aprovamos, nós certificamos que Deus é verdadeiro e nós começamos a testificar, vivemos como Ele viveu. Por quê? 34. Porque o enviado de Deus fala as palavras de Deus. Porque Deus não dá o Espírito por medida, Ele dá por completo. Eu e você somos recipientes, nós somos templos, nós somos santuários. Por que viver diferente, Jonathan? Por que eu não posso viver como os meus amigos? Não é que você não pode. Você pode. Você pode viver como você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Como eu falei, eu não venho trazer uma doutrina aqui de como você tem que ser. Eu venho trazer uma informação que pode ser conhecimento na tua vida. A informação diz que você não precisa. O conhecimento diz que você não necessita. E a sabedoria diz que você é livre, porque Jesus te libertou. E hoje você pode viver segundo a vontade do Pai. Por quê? Porque o Pai, porque Deus, o Criador, o Pai,
não dá espírito por medida. 35. O Pai ama o Filho, e todas as coisas têm confiado à sua mão, por isso que o Filho revela o Pai. 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. Como você pretende permanecer? Sobre a ira? Ou sobre o amor? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vai comigo lá para o último livro que vamos ler, 1 João, lá onde a gente iniciou o estudo. 1 João, agora capítulo 4, que nós vamos ver o porquê se manifestou o Filho de Deus. 1 João, capítulo 4, eu não vou esperar você abrir. Já vou ir lendo aqui. Versículo do 7 ao 14. Diz assim: eu quero te mostrar que Deus é amor. Não é que você não pode, é que você não precisa. É que eu não preciso, a gente só precisa entender isso. Eu não preciso mais mentir, por isso que a Bíblia diz: aquele que mentia, não mentais mais. Aquele que falava do seu próximo, não fale mais. Aquele que roubava, não roube mais. Porque agora eu tenho um Deus que me sustenta, que me guarda, que me protege. Agora eu tenho um Senhor que governa a minha vida. Eu tenho um Deus que me deu o Espírito não por medida. Agora eu sou completo. E Ele quer continuar aperfeiçoando em mim este amor. Como acontece? Amados, amemo-nos uns aos outros. Porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus. E quem ama, que é nascido de Deus, conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em nós, que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou primeiro e amou tanto ao ponto de enviar o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Por isso eu falei, compartilhe o vídeo, é informação para o teu amigo, é informação para o teu irmão. É a palavra de Deus tocando a vida dele. Versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor em nós é aperfeiçoado. Queira que Deus seja aperfeiçoando o seu amor na sua vida. Deseje que Deus esteja aperfeiçoando o amor no seu viver, no seu dia a dia, na sua família, na sua casa, na empresa onde você trabalha, na igreja onde você congrega. Por quê? Versículo 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele. Se o amor de Deus estiver sendo aperfeiçoado em mim e em você, nós conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, e em que nos deu do seu Espírito, porque é só o Espírito para nos convencer disso. Por isso que eu falo, compartilhe, envie o vídeo para alguém, mas se o Espírito Santo não tocar na tua vida, não vai fazer, você não vai enviar, você não vai compartilhar. Eu não estou apelando, eu estou lendo o texto. Depois leia e me diga se eu viajei ao comentar isso ou não. Versículo 14 e último deste capítulo. E nós temos visto o seu testemunho, que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo, porque pelo Filho nós temos a redenção de pecados. Agora nós vamos ler os últimos 5 versículos e eu encerro aqui, porque não é do eu muito falar que vai te convencer, mas é do teu coração estar aberto que o Espírito Santo vai encontrar oportunidade para fazer algo aí. Irmãos, o Espírito Santo, ele não invade o teu coração. Ele não vai invadir a sua vida. Eis que estou à porta e bato, diz a palavra. No mesmo livro de João, mas agora o capítulo 5, do versículo 1
ao versículo 5 e nós encerramos. Diz assim: todo aquele que crê. Por que crer em Jesus? Por que Jesus enfatizou tanto o ponto de crer lá com Nicodemos para expressar que Deus amou tanto o mundo e deu o seu único filho? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é o enviado, é o nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, ou seja, que ama a Deus, também ama o que dele é nascido, ama o seu enviado. Nisto, conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, sempre vai gerar em torno da palavra de Deus. Versículo 3. Porque nós precisamos também saber qual é o mandamento. Como é este mandamento? Versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, não é pesado. Porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê? Observe o versículo 5. Se você não entender, medite nele. Leia de novo e fala: Deus, me revela por favor. Me comunica por favor, fala comigo, porque eu quero entender. Observe. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Deu para você entender? Deu para você compreender que este Jesus que quer se revelar a mim e a você é um enviado de Deus, cujo qual Deus amou tanto o mundo que pegou este enviado e deu por mim e por você? Para nós não vivermos como queremos, para nós não vivermos do jeito que achamos ser certo, mas para vivermos de acordo com sua vontade. E por crermos neste enviado de Deus, podemos vencer então as aflições do mundo, porque Jesus falou que teríamos aflições. Mas éramos para ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Irmãos, eu peço perdão, hoje eu me prolonguei. Passamos aí 15 minutos. Eu peço perdão, mas é que o assunto é tão gostoso falar a respeito de Jesus. É tão gostoso falar sobre a palavra de Deus, que o tempo voou. O tempo estourou mesmo. Mas eu te convido neste instante, vamos orar para agradecer a Deus? Vamos orar agradecendo a Deus, porque o Salmo de número 100 diz assim: entrai por suas portas com ações de graça. Um coração grato, um coração de gratidão é a porta que conduz ao conhecimento de Deus. Então eu te convido com todo carinho, com todo amor, com todo respeito, a você curvar a sua cabeça e nós agradecermos a Deus. Primeiro porque nós acordamos pela manhã e agora estamos aí acompanhando o estudo. Muitas pessoas deitaram e não se levantaram, não tiveram a mesma oportunidade. Nós acordamos e estivemos com nossos familiares. Tem muitas pessoas que não estiveram. Então vamos dar graças a Deus porque pudemos por um instante estarmos reunidos falando da palavra dele, estudando a palavra dele, ouvindo a palavra dele. Mas ouça, não seja apenas ouvinte, seja um operoso praticante. E Jesus vai mostrar a quem você é semelhante. Está escrito na palavra, não é palavra minha. Não é plágio, é a autoria de Jesus. Então curve a sua cabeça e vamos agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, ó Deus, pela vida de todos esses que estiveram assistindo o estudo, que investiram um tempo para ouvir a Tua palavra, para acompanhar o estudo, que tiveram a paciência de ouvir esta voz minha, que pode ser chata, pode ser irritante, não é agradável ao ouvido de todos.
Mas eu te louvo pela vida deles, ó Pai, porque tiveram aí ouvindo o conhecimento, a sabedoria, o entendimento da Tua palavra. E eu te peço, ó Deus, faz na vida deles o Teu acontecer, o Teu agir. Faz na vida deles o transformar da Tua palavra no dia a dia. Que eles sejam convencidos, que eles sejam, ó Pai, templos do Teu Espírito Santo e ouçam a Sua voz, os convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, neste instante eu te peço, ó Deus, dai a eles uma noite abençoada, guardada, protegida por Ti. Conduz eles, ó Deus, pelos Teus caminhos, pelos Teus pastos verdejantes. Faz com que eles repousem na Tua graça, no Teu amor e no Teu conhecimento, para que juntos façamos a Tua vontade, andamos segundo o Teu querer e vivamos de acordo com a Tua palavra, ó Pai. Cria em nós, ó Deus, um espírito quebrantado, um coração aberto para a Tua voz, para a Tua palavra. Senhor, eu te louvo pela vida de cada um e te peço, ó Pai, abençoe a todos eles e dai-nos uma noite abençoada. Guarda a nossa família, os nossos amigos, em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua vida. Ainda dá tempo de você compartilhar, de você enviar para alguém e reassistir o vídeo abrindo a Bíblia, porque é muito importante você ler os versículos. Jesus se revela a você a hora que você lê, não apenas através do estudo. Através do estudo, clareia alguns versículos que talvez você por algum tempo já se perguntou o que quer dizer. Mas a hora que você lê, é o próprio Deus falando com você. Que nesta noite Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Que nesta noite Deus se revele a você em sonhos, na leitura da palavra durante esta semana. Hoje é segunda-feira, ainda temos muitos demais dias. Então que Deus te abençoe aí, a Jocelene, esposa do irmão Tony, grande amigo meu. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, ainda dá tempo. Compartilhe o vídeo, envie para alguém, assista novamente. Leia a palavra de Deus, tenha relacionamento com Ele, ok? Deus te abençoe, abraço, aí a minha sogra, a Jussara, até a próxima segunda-feira. Sábado teremos a Escola de Sabedoria, teremos lá um estudo diferente, acompanhe lá também. Deus te abençoe, boa noite, paz seja convosco, Rosilda Lopes, a irmã nossa aí, Deus abençoe, Sandra Marques, até mais, Ana Lu, Deus abençoe. Glória a Deus pela vida de todos vocês. Amém? Até mais, Deus abençoe, boa noite, paz seja convosco. Fui!